Bom dia, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria e satisfação que nós estamos iniciando mais esse dia, a transmissão da nossa celebração. E é com muita alegria que nós convidamos vocês a nos acompanharem nesse tempo. Então, aquiete seu coração, se aconchegue aí no seu sofá, na sua cadeira e nos acompanhe nesse tempo de celebração, onde vamos entoar cânticos ao Senhor, onde vamos meditar na sua palavra. Fique à vontade para interagir durante esse tempo ali através do chat. E nós vamos fazer uma pequena oração e na sequência o Fernando vai nos conduzir nesse tempo de adoração. E venha conosco nesse tempo, vai ser muito bom. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, essa manhã, por Tua graça, Senhor, porque a Tua presença, Senhor, ela não é limitada por antenas de TV, nem sinais de internet, Senhor. A Tua presença nos alcança onde nós estamos. E nós celebramos a Tua presença nessa manhã, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, que o Senhor possa estar falando conosco, Pai, essa manhã. E nos abençoando, Senhor, como comunidade, como povo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Amém. Bom dia, amada igreja. Vamos engrandecer o Senhor nesta manhã. O nosso Senhor, Ele é exaltado. Por isso nós vamos engrandecer Ele com as nossas vozes, nas nossas casas, em cada lar um altar ao Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo
pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Que possamos, em nossas casas, agradecer ao Senhor em todo tempo. Que possamos adorar como nós cantamos aqui. Seja engrandecido, Pai, teu santo nome. Seja engrandecido, Pai, o Senhor. Mesmo em tempos como nós estamos, nós podemos engrandecer o Senhor. Queria convidar você a orar comigo neste momento. Vamos engrandecer o Senhor juntos e vamos engrandecer Ele agradecendo. Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, ao Senhor. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor nos dá essa oportunidade, Pai, nesse momento de adorar ao Senhor, Pai. Nos dá a oportunidade de exaltar o Senhor desta forma, Pai, transmitindo a celebração. Nós sabemos que em cada casa há um altar, Pai, ao Senhor. Em cada casa, Pai, está tendo um momento de adoração ao Senhor. E é esse o nosso desejo, Pai, de juntamente, Pai, nesse tempo, engrandecer o Senhor, Pai, em tempos difíceis. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós queremos entender a vontade do Senhor em todo tempo. Nós queremos obedecer à vontade do Senhor em todo tempo. E nós queremos, Pai, nos submeter à vontade do Senhor, Pai. Nós agradecemos ao Senhor nesta manhã, todos juntos, Pai. Por isso nós queremos cantar. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor, Pai. Vamos cantar mais uma vez? Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Amém. Obrigado, Fernando, por esses cânticos. Amém. E eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo aqui a leitura de um texto que se encontra no livro de Êxodo. No capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Então, você tem sua Bíblia aí, me acompanhe nesse momento de leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu
que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Até aí. E nós hoje, meus irmãos, vamos meditar um pouco a partir desse encontro maravilhoso, poderoso e extraordinário que Moisés teve com o próprio Deus. E nesse momento em que ele foi chamado para ser levantado como libertador do povo de Israel. E eu gostaria de destacar pelo menos 4 lições que a gente pode tirar e tentar aplicar em nossas vidas essa manhã a partir desse evento grandioso que nós acabamos de ler. E é interessante, meus irmãos, a gente começar lembrando a importância de Moisés, né? Moisés foi certamente uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento e certamente um peso pesado espiritual. Ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, e os judeus chamam de Torá. E é interessante a gente observar que, ao longo da palavra de Deus, existem alguns versos que nos dão pistas a respeito desse personagem tão importante. Paulo, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 20, ele vai dizer que o nome de Moisés era famoso aos olhos de Deus. Você veja bem que hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas correm e acordam cedo e dormem tarde, lutando arduamente para serem famosos, ricos, prósperos. E a vida de Moisés ela vem nos lembrar que importante mesmo é ser famoso aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. E eu me lembro de um outro verso que se encontra em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, em que a palavra de Deus nos diz que Moisés conversava com Deus face a face, como quem conversa com um amigo. Então você imagina a intimidade que esse homem tinha com Deus. E essa intimidade certamente nos inspira até os dias de hoje, e é o que nós vamos fazer aqui hoje, é tentar nos inspirar através desse encontro de Moisés com o Senhor naquela sarça. E é interessante, meus irmãos, a gente lembrar que a vida de Moisés ela pode ser dividida basicamente em 3 períodos de 40 anos. No primeiro período, ele viveu no Egito, foi criado como príncipe e com certeza teve ali todas as regalias que um príncipe egípcio teria em termos de educação e conforto, até que em um dado dia ele percebe que um dos seus conterrâneos hebreu estava sendo maltratado por um egípcio, e então ele reage em defesa daquele hebreu e ele acaba matando aquele egípcio. E o que acontece é que o faraó fica sabendo disso, a Bíblia diz que ele procura Moisés para matá-lo. E então Moisés foge do Egito. Ele vai para o deserto de Midian, onde ele acaba se casando, e ele passa então a pastorear as ovelhas do seu sogro, Jetro. E ele passa então esse período de 40 anos no deserto. E o terceiro período da vida de Moisés, ele é iniciado exatamente a partir desse trecho que nós acabamos de ler aqui, que é onde Moisés tem esse encontro com Deus e ele muda então todo o rumo da sua história. E nós vamos buscar algumas lições a partir desse encontro. E a primeira lição que eu destacaria, meus irmãos, desse encontro entre Moisés e Deus, a gente precisa voltar um pouco ali no capítulo 2 de Êxodo e ler ali os 2 últimos versos desse capítulo. Então, o verso 23 de Êxodo capítulo 2 diz o seguinte: Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. É importante a gente fazer essa leitura e voltar um pouco ali no capítulo 2 de Êxodo, porque a gente entende
que os filhos de Israel estavam sendo oprimidos no Egito, em uma dura escravidão, e então eles clamaram a Deus, e a palavra de Deus nos conta, como acabamos de ler, que Deus ouviu esse gemido. E na sequência dos fatos, no início do capítulo 3, que é onde a gente leu há pouco, nós vemos esse encontro onde Deus chama Moisés, levanta Moisés para ser esse libertador do povo. Então, o ponto e a nossa lição, a primeira lição que nós retiramos desse encontro, ela é muito simples. Ela diz respeito ao fato que nós podemos entender que o chamado de Moisés, ele foi uma resposta da parte de Deus ao clamor do povo. E nós sabemos que esse encontro entre Moisés e o Senhor impactou, consequentemente, toda a história de uma nação. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, essa manhã, uma verdade muito simples, mas muito poderosa também. Aquilo que Deus faz na nossa vida nunca é só para a gente. A obra do Senhor na nossa vida, ela sempre alcança as pessoas ao nosso redor. E, infelizmente, nós temos vivido dias em que muitas igrejas têm sido lotadas e ficam abarrotadas de pessoas que estão buscando bênçãos, vitórias, sucesso, prosperidade. E não há nada de errado em querer ser próspero, em querer ter sucesso. O problema, meus irmãos, é quando nós buscamos apenas ser abençoado e nos esquecemos que nós somos chamados para abençoar. Nós estamos, em muitos casos, nos tornando um povo que quer ser servido, mas não quer servir. E esse chamado, esse encontro de Moisés com Deus aqui na Sassa, ele nos traz essa lição muito simples, que aquilo que Deus faz na nossa vida não é só para a gente, é para que seja abençoador para todos ao nosso redor. Isso é muito, muito lindo, porque nos coloca e nos ajuda a nos perceber como instrumento de Deus para agir na vida de outras pessoas. Então eu diria para você, meu irmão, minha irmã, que a melhor forma de você abençoar o seu cônjuge, o seu filho, o seu vizinho, o seu patrão, o seu colega de trabalho, é se deixando encontrar com o Senhor em intimidade. Na medida em que você tem encontros com o Senhor e você deixa o Senhor trabalhar na sua vida, a obra do Senhor na sua vida vai alcançar as pessoas ao seu redor. Então, você possa, comigo, nessa manhã, se lembrar de que quanto mais você se deixa ser encontrado pelo Senhor e ser transformado pelo Senhor, mais as pessoas ao seu redor serão também abençoadas, impactadas por essa transformação. É muito importante a gente lembrar que o Senhor, Ele está nos chamando hoje para sermos resposta para o clamor de outros. Você já imaginou que Deus Ele está contando com você para usar a sua vida para ser canal de bênção para a vida de outras pessoas? Nesse exato momento existem pessoas clamando e o Senhor pode usar você como uma resposta para essas pessoas. Se coloque diante do Senhor com essa perspectiva. Isso é muito importante. E eu acho fantástico imaginar que Deus podia ter respondido à oração do povo de Israel em relação àquele clamor pelo gemido e pela dificuldade, pela dureza da escravidão no Egito. Ele podia ter acabado aquela escravidão de qualquer jeito que ele quisesse. Ele podia ter enviado anjos para destruírem todo o povo do Egito e libertar o seu povo daquela escravidão. Ele podia ter dado um sonho, talvez, ao faraó, em que desse a ordem para que ele liberasse o povo. Mas não. Deus escolheu conduzir aquela obra acompanhado de Moisés. Isso é muito bonito porque faz a gente lembrar que Deus pode todas as coisas, que Ele não precisa da gente, mas Ele escolhe, por amor, conduzir a sua obra com a nossa ajuda. E que o Senhor nos ajude hoje
a nos levantarmos tendo essa consciência de que, na medida em que nós nos aproximamos do Senhor e nos deixamos ser encontrados por Ele e transformados por Ele, as pessoas ao nosso redor são abençoadas. Entenda, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, que você é canal de bênção para a vida das pessoas ao seu redor. E, dando sequência, o segundo ponto que eu gostaria de trazer, a segunda lição interessante a respeito desse encontro de Moisés com o Senhor, tem a ver com o contexto daquilo que estava acontecendo ali na vida de Moisés naquele momento. A Bíblia diz, e o capítulo começa dizendo que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro. E eu fico imaginando que, após 40 anos trabalhando como pastor de ovelha, eu entendo que Moisés possivelmente e muito provavelmente conhecia muito bem aquela região. Ele sabia os melhores lugares para pastar, para que as suas ovelhas pastassem. Ele sabia exatamente todas as dificuldades geográficas daquele local. Imagino até que ele já tinha, inclusive, passado, quem sabe, por aquele local onde aconteceu aquele encontro com Deus. Inclusive, talvez, Moisés já tenha passado perto daquela sarça que foi tomada por Deus para falar com ele. Ou seja, aquele contexto de Moisés naquele momento era um contexto muito comum, um contexto cotidiano, rotineiro, ele já conhecia, não havia nada diferente acontecendo naquele momento. E inclusive, a sarça, que é um arbusto espinhoso de médio porte, é muito abundante naquela região e não há nada, talvez, mais comum ou simples do que uma sarça naquele contexto. Então, nós temos, meus irmãos, elementos muito simples, muito comuns naquele momento, que talvez não apontassem para nenhum tipo de encontro extraordinário que viria a acontecer logo na sequência. Eu fiquei imaginando, quando pensei a respeito disso, em uma questão de, por exemplo, uma receita de bolo, uma receita, enfim, de alguma comida. Se eu disser para você os ingredientes, talvez você consiga ter uma ideia do que eu estou pensando em preparar. Se eu disser para você que eu tenho uma massa caseira com um molho de tomate, azeitona, palmito e bastante queijo, você com certeza vai imaginar uma pizza. Mas e se eu disser para você que eu vou preparar alguma coisa apenas com farinha e água? Com certeza a sua perspectiva a respeito daquilo que eu vou preparar não vai ser tão grande como no exemplo anterior. E o que eu quero dizer, meus irmãos, é que nesse contexto de Moisés, não havia nenhum ingrediente fantástico. Tudo era comum, tudo era simples. Entretanto, Deus transformou aquela situação rotineira, aquela agenda comum de Moisés, num evento extraordinário. E isso fala muito para a gente no dia de hoje. Deus, ele manda fogo naquela sarça e ele transforma aquele simples arbusto comum em um estandarte da sua majestade. Deus, da mesma forma, ele invade a rotina de Moisés naquele dia e ele transforma aquilo que seria mais um dia comum de trabalho num encontro em que transformou a vida de Moisés profundamente e impactou toda uma nação. E o que é que isso lembra a gente essa manhã? Isso lembra, meus irmãos, que algo muito, muito, muito poderoso e fantástico. Deus é especialista, meus irmãos, em transformar dias comuns em experiências extraordinárias. Eu penso nisso e eu lembro, por exemplo, de Davi, que pastoreava as ovelhas do seu pai, quando a sua família recebeu a visita ilustre do profeta Samuel, e no final daquele encontro, Davi acabou sendo ungido rei. Um dia comum, nada extraordinário apontava para o que iria acontecer. Entretanto, Davi teve ali um encontro com Deus e foi ungido rei. Eu lembro também de Gideão, que malhava trigo escondido dos midianitas, quando teve um encontro com o Senhor e aquilo mudou totalmente sua vida e também abençoou uma nação. Eu lembro de Paulo, que caminhava em direção a Damasco,
e teve um encontro com Jesus e aquilo mudou toda a sua vida. Então eu lembro, meus irmãos, existem tantas outras situações, nós podemos olhar para a nossa própria vida e nos lembrar de quantas oportunidades nós tivemos a nossa vida transformada por Deus em dias aparentemente comuns. Nós não podemos nos esquecer do poder do Senhor, e Deus é poderosamente capaz, meus irmãos, de se revelar de forma extraordinária nas coisas mais simples da nossa vida. E eu fico imaginando da perspectiva de Moisés naquele dia. Moisés naquele dia, ele acordou como um pastor de ovelhas, mas ele foi dormir como um profeta e escolhido do Senhor. E isso enche meu coração de esperança, meu irmão e minha irmã, porque me faz lembrar que eu não preciso dormir da mesma forma que eu acordo. Se eu entregar a minha vida ao Senhor, se eu buscar o Senhor, se eu buscar andar em intimidade com Ele, se eu buscar me encontrar com esse Deus poderoso, todos os dias eu posso dormir diferente da forma como eu acordo. Porque Deus pode transformar qualquer dia nosso, qualquer situação comum, em experiências incríveis e extraordinárias. E glória a Deus por isso. Precisamos nos levantar diariamente, meu irmão e minha irmã, colocando as nossas expectativas nesse Deus que é poderoso e que pode transformar qualquer coisa, que pode transformar nossas vidas, que pode utilizar qualquer tipo de situação, que pode alterar cenários para fazer e cumprir a sua vontade. Isso deve, com certeza, meu irmão e minha irmã, mudar a nossa perspectiva de vida. Isso deve mudar a forma como nós encaramos as nossas tarefas diárias e o nosso cotidiano e a nossa rotina. Guarde essa palavra no seu coração e viva com essa expectativa diária em relação àquilo que Deus pode fazer todos os dias. E fique atento àquilo que Deus fala a você nas coisas simples da vida, nas coisas simples da sua rotina. Um terceiro ponto, ou uma terceira lição que eu retiro desse texto, que é algo tremendo, me abençoou muito enquanto eu meditava nessa passagem. Ela diz respeito, meus irmãos, com a postura de Moisés. E eu quero que você imagine comigo aqui a situação. Moisés está lá pastoreando o rebanho do seu sogro, como a gente já comentou, possivelmente fazendo ali uma rota que ele conhecia. Não havia nada aparentemente diferente nem especial naquela situação, até que Moisés se depara com aquele arbusto em chamas. E eu fico pensando, meus irmãos, que, claro, um arbusto em chama no deserto realmente seria algo que nos chamaria a atenção. Chamou a atenção de Moisés. Mas a Bíblia ela é mais específica quando nos lembra e nos mostra que Moisés observou, ele viu que o arbusto estava em chamas, mas ele percebeu que ele não se consumia. E a atitude de Moisés em relação a essa visão, ela é muito significativa para mim e para você. E eu diria que a atitude de Moisés, ela faz toda a diferença na sequência dos eventos que se seguem no encontro propriamente dito dele com o Senhor. E o que Moisés faz é o seguinte: diante daquela visão, Moisés decide se aproximar. Isso é muito interessante e aparentemente é algo simples, mas fez toda a diferença, meus irmãos. Porque diante daquela situação, você imagina, Moisés poderia ter acompanhado aquilo de longe, ele podia não ter se importado, talvez por causa dos seus afazeres, e ele podia ter voltado e continuado conduzindo o seu rebanho. Mas a Bíblia diz que ele decide se aproximar. E é interessante a gente observar que a palavra de Deus também diz que Deus viu que Moisés estava se aproximando e então falou com ele. E isso é extremamente relevante
para nós nos dias de hoje, porque a verdade, meus irmãos, é que nós temos aqui alternativas, duas alternativas. Diante daquilo, Moisés podia ter apenas ficado contemplando, ou ele podia ter feito o que fez e decidido se aproximar. E a verdade, meus irmãos, é que muitos de nós temos nos contentado, infelizmente, em apenas contemplar as maravilhas de Deus. E nós nos contentamos em escutar os testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida de outras pessoas. Nós temos nos contentado em talvez assistir vídeos na internet a respeito de testemunhos da obra do Senhor em outros lugares, em outras culturas. E nós não temos, em alguns casos, entendido que nós precisamos tomar uma decisão, e a decisão é de se aproximar. Eu diria para os irmãos que, desde os dias de Moisés e até hoje, eu penso que Deus olha para a terra e Ele tem buscado pessoas que tenham coragem e queiram se aproximar. Deixe de ser, meu irmão e minha irmã, um mero espectador daquilo que Deus tem feito ao seu redor. E decida hoje caminhar para perto do Senhor. Caminhar lado a lado com o Senhor. Caminhar em intimidade com esse Deus que é poderoso, que é bom, que é majestoso, que é compassivo, que é misericordioso. Nós precisamos hoje fazer como Moisés e decidir não apenas contemplar, mas sim viver com o Senhor. Caminhar de perto com esse Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. A única forma, meu irmão e minha irmã, de caminhar com o Senhor é de perto, é lado a lado. E nessa manhã, que o Senhor nos constranja a entender e nos arrepender que, em muitos casos, temos decidido apenas contemplar, enquanto que, na verdade, somos chamados para estar perto e viver coisas maravilhosas com o Senhor. Que o Senhor possa nos fazer, essa manhã, refletir a respeito disso, que nós possamos encher o nosso coração de ânimo e coragem para dar passos em direção ao Senhor, para dar passos em direção a essa intimidade e a essa proximidade com Deus. E a última lição, o último ponto que eu gostaria de destacar dessa nossa meditação a respeito desse encontro maravilhoso aqui que Moisés teve com o Senhor, ele diz respeito ao questionamento de Moisés. Eu achei muito interessante quando Moisés ele está diante daquela sarça, aquele arbusto pegando fogo, e ele observa que o arbusto não é consumido, e a Bíblia diz que Moisés então pensa. Ele pensou, vou lá perto para ver o que é que está acontecendo. E eu achei fantástico que a Bíblia nos deixasse saber o que é que Moisés pensou naquele momento. E naquela situação, a Bíblia diz que Moisés se fez uma pergunta: por que a sarça não se queima? Eu vou lá tentar descobrir isso. Então Moisés se aproxima daquela visão fantástica, então escuta a voz do Senhor. Então ele tem aquele encontro face a face com Deus naquele momento e tem a sua vida mudada. E eu fico imaginando que no momento em que ele ouve Deus o chamar, e Deus ele então se apresenta para Moisés. Ele diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Então naquele momento eu fico imaginando que aquele Moisés que quando iniciou aqueles passos em direção à sarça, tinha aquele questionamento em sua mente: por que a sarça não se queima? O que é que está acontecendo aqui? E quando ele ouve a voz de Deus e Deus se apresenta, obviamente, ele teve a sua resposta. E ele então
ficou sabendo que aquela sarça não era consumida, porque aquele fogo não era um fogo comum. Aquele fogo representava a presença do próprio Deus. E a minha lição em relação a esse ponto, meus irmãos, e essa nossa última lição de hoje, ela é muito profunda, porque ela diz respeito ao seguinte: algumas das nossas dúvidas, algumas das respostas que nós temos buscado em nossa vida, elas só são encontradas, meu irmão e minha irmã, na proximidade de um encontro íntimo e pessoal com Deus. Isso é tremendo. Eu lembro, alguns anos atrás, que eu tive um chefe no meu trabalho em que a gente, em alguns momentos, tinha algumas discussões técnicas sobre os nossos afazeres e surgiam dúvidas. E ele sempre dizia no meio das dúvidas: vamos perguntar para quem sabe, vamos acessar o Google. E a gente então entrava e acessava o Google e tinha as nossas respostas. E se criou esse bordão ali no nosso meio: vamos perguntar para quem sabe. E a gente se referia ao Google. Mas a verdade, meus irmãos, é que existem coisas, existem respostas que o Google não pode dar para você. Existem algumas dúvidas e inquietações da sua alma que só um encontro íntimo e profundo com o Senhor vão ser reveladas para você. E nessa manhã, a minha oração é que o Senhor nos ajude a termos coragem para caminhar em direção a Ele nesse tempo e deixar que Ele então mude as nossas vidas, como Ele mudou a vida de Moisés. Vamos ouvir uma canção com o Fernando, e eu queria que você tirasse esse tempo, enquanto o Fernando vai estar ministrando essa canção, para que a gente refletisse a respeito disso que a gente conversou. Tente perguntar ao Senhor qual que é a parte dessa palavra para você essa manhã. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Meu irmão, deixe o Senhor te levantar como resposta para aqueles que clamam. Coloque as suas expectativas diárias no Senhor. E decida hoje de forma intencional se aproximar do Senhor, para que Ele possa te dar as respostas para suas dúvidas existenciais e que Ele possa mudar a sua vida e a vida daqueles ao seu redor.
através da obra do Senhor na sua vida. Que o Senhor abençoe a sua palavra que nós meditamos e que você possa estar aplicando ela nesses dias. E já gostaria, desde já, convidar os irmãos a estarem novamente conosco hoje às 19 horas, quando teremos a nossa celebração da noite. Se organize para nos acompanhar. Nós estaremos nos preparando para ter mais um tempo agradável na presença do Senhor e desde já nós convidamos os irmãos a estarem conosco. O Senhor abençoe vocês e fiquem na paz. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
no meio.